E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, esse aqui é o meu primeiro vídeo feito especialmente para o canal da comunidade Fedora Brasil, que o Cristiano inclusive pediu já para fazer algumas coisas aqui no canal, e eu estou começando com esse vídeo aqui que fala de um problema muito comum para todo mundo que usa o DNF para fazer as suas instalações, principalmente, e tem problemas com o bendito do autocomplete, tá? Que leva horas para acontecer. Para quem não sabe do que eu estou falando disso aqui, ó. Você vai instalar um pacote, você não sabe bem o nome do pacote, tá? Você está chegando agora no Fedora, como eu que estou há 10, 15 dias testando aqui o Fedora, e já estou até utilizando na minha máquina principal, em um dos meus notebooks, está lá o Fedora bonitinho, Fedora 32, tá? Bom, o fato é que para quem é um usuário mais novo, assim, de Linux, não de Fedora, mas de Linux, normalmente procura uma lojinha dessas aí e faz uma pesquisa. Aliás, pelo menos aqui o Discover do Plasma é bastante lento também, mas enfim, é uma forma de você descobrir o que dá para instalar, o que não dá. Mas para quem já usa Linux há muito tempo, esse negócio de lojinha não funciona muito bem. Então a gente utiliza muito no terminal fazer coisas do tipo aqui, ó, sudo dnf install. Aí você sabe mais ou menos qual é o nome do pacote. Eu vou colocar um aqui que eu já sei que eu tenho, ó, começando com GE, que eu vou pedir para ele autocompletar o Dini, mas eu vou começar com GE. Aí dei um tab, e aí espera, e espera, e espera. Bom, o negócio aqui vai longe. Vou dar um outro tab, para ver se ele completa algumas opções. Ó, agora apareceu aqui para exibir 223 possibilidades. Eu vou colocar não, vou colocar GAN, dois tabs. Ó, o tempo que leva para fazer isso, tá? Mais um tab. Aqui deveria ser, ó, viu o tempo que demora, né? Depois que você faz aquela primeira, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Desculpa. Dei um tab aqui, ó. Dei um segundo tab e nada de autocompletar, tá certo? A gente acha às vezes até que está com defeito, né? Mas aí você vai ver, vou dar dois tabs rápidos aqui. Você vai ver, o problema é que ele demora muito para localizar as coisas. Bom, eu fiquei intrigado com isso, tá? E eu só vou mostrar uma outra coisa antes de mostrar o que eu quero dizer. Para quem usa o apt do Debian, por exemplo, sabe que a coisa é praticamente instantânea. E eu vou fazer a mesma coisa usando uma funçãozinha que eu criei para utilizar aqui no meu Fedora, tá? Essa funçãozinha, na verdade, é um alias, é o dnfi, tá certo? E eu vou fazer a mesma coisa que eu tentei fazer com o sudo dnf install. Na verdade, dnfi é o sudo dnf install, mais uma funçãozinha para autocompletar que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Mas eu só quero mostrar a diferença de comportamento. Veja bem, dnfi, ge, olha, já foi super rápido. Eu vou colocar até sim, porque olha como é rápido, tá certo? Vou dar backspace para sair desse more e voltar para o meu comando, que agora está aqui embaixo, tá? dnfi Gini, olha, já foi super rápido por trás, porque Gini já é um pacote que eu posso instalar. Então o tab aqui, ó, é rapidinho. Aí eu vou colocar P, ó como ele completou rápido. M, olha só, já completou. Tá? Eu poderia, isso acelera demais. Vamos procurar um outro pacote, por exemplo, gcolor. Dei dois tabs para completar com uma lista que tem mais de uma opção, né? Então, ó, gcolor 2, gcolor 3, e tem o gconf, que é o gcompris, que o Cristiano adora. Então, ó,
Isso super rápido, instantâneo. E é assim que deveria ser o DNF install. Tá? Ou qualquer outra coisa que exigisse o autocomplemento de nomes de pacotes. E não é assim que acontece no Fedora, tá? Com o DNF. Tá? Bom, eu não vou aqui tentar solucionar o problema. Eu só vou demonstrar, como acabei de fazer com com esse meu alias, que é o DNFI, que é possível fazer essa busca pelos nomes dos pacotes de uma forma muito mais rápida, e eu vou mostrar como eu fiz, tá? Para vocês entenderem o problema que eu vou falar no final, que eu acho que é a causa. Então deixa eu limpar a tela, ó. Eu vou mostrar esse comando aqui para vocês. Vou dar um Enter, ele está comentado aqui, ó. Então ele não foi executado, tá? Basicamente, o que eu, perguntando para o pessoal da comunidade, especificamente o Panda Titã, que me deu essa localização, o cachê, o cachê dos pacotes, ou seja, onde ficam armazenados os dados do pacote, estão aqui nessa pasta var cachê DNF, e especificamente a lista de pacotes disponíveis, que é atualizada cada vez que você faz um upgrade, ela fica nesse banco de dados packages.db, que eu chutei que fosse um banco de dados do tipo do SQLite, e por isso a primeira coisa que eu tentei foi usar o SQLite para verificar o que tinha lá dentro. Então, essa aqui foi basicamente a minha primeira tentativa. Primeiro eu descobri quais eram as tabelas que tinham nesse banco de dados, tudo isso por comandos do SQLite que não vale a pena a gente entrar agora. Tá? E eu estou usando um comando do SQLite para listar para mim todos os pacotes na tabela available, que é disponíveis, ou seja, os pacotes que você pode instalar. Inclusive os que já estão instalados ficariam nessa tabela dentro desse banco de dados aqui. Ok? E para que não fique o negócio aqui de rolar infinitamente, eu só coloquei essa saída passando por um outro aplicativo muito interessante, que é o Fuzzy Finder, né, o FZF, tá, com algumas opções para ficar mais legal aqui na tela, tá, para que a gente possa navegar por esses resultados. Então, eu vou executar esse comando agora. Tá? Veja o que acontece. Viu que instantaneamente eu tenho a listagem de 57.771 pacotes disponíveis nesse banco de dados. Isso é instantâneo. Ok? Não há motivos para que o DNF seja tão lento se eu aqui com um comando desse consigo fazer, o tempo médio que eu tenho aqui é de 0,013 milissegundos. Eu posso demonstrar isso para vocês já já. Mas veja bem, aqui eu já tenho todos os pacotes disponíveis e tudo que eu tenho que fazer através do Fuzzy Finder, que já pegou toda essa saída, está disponível para ele, ele não vai mais consultar o banco de dados, eu posso fazer aqui a busca que eu quiser, tá? Bom, mas isso aqui é só para organizar, para vocês verem que os pacotes todos foram listados, 57.771 pacotes foram listados quase que instantaneamente. Eu vou sair daqui e eu vou mostrar para vocês o tempo que isso leva de fato para acontecer. Então eu vou usar um comando aqui do shell, ó, time, certo? Para que ele vai fazer a listagem na tela, certo? Eu quero que ele mostre essa listagem mesmo, eu não vou mandar isso para o /dev/null, e eu quero no final ver quanto tempo levou essa operação. E aí, então vou dar um Enter aqui, tá aqui, aconteceu. Olha, incluindo a listagem, foram 0,0768 segundos, tá certo? Parece muita coisa, mas foi menos de um segundo, e na verdade ele levou... O sistema levou menos de 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos para processar essa informação, e levou mais tempo para mostrar na tela do que para executar. Tá? Levou 7 ou 8 vezes mais tempo para mostrar na tela. De qualquer forma, foi instantâneo. Foi um pouco mais lento do que o processo que a gente fez anteriormente, mandando tudo para o Fuzzy Finder. Ok? Ele basicamente levou coisa de 0,020 segundos, ok? Bom,
É que não dá para mostrar quando eu estou com o Fuzzy Finder lá, então por isso que né, fica mais complicado de ver, porque ele vai incluir o tempo que eu estou navegando pela listagem. Mas isso, então, vamos limpar a tela. Bom, esse é o problema. Aí, como é que acontece esse negócio do autocompletar no Shell? Bom, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar para minha home, tá? Porque eu vou mostrar para vocês esse alias que eu fiz aqui para fazer o DNFI, tá? Que é o sudo DNF install e o nome do pacote, gcall, ó, como é que é rápido, tá? Enfim, vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Então vamos lá, nano, eu separo meus alias e funções customizadas aqui num arquivo chamado bash aliases, tá? Então vamos fazer um nano disso para mostrar para vocês. Tá aqui logo no começo, o alias que eu falei, ó, o DNFI é a mesma coisa que eu digitar sudo DNF install, é para isso que servem os aliases, né? Aí, ainda nessa sessão, eu criei duas funções. Uma para fazer aquela busca que vocês viram, tá vendo? Ó? Aquele comando do SQLite, tá certo? Só que eu coloquei ali para possibilitar uma busca a partir do que eu já tiver digitado na linha de comando, tá? Ele vai pegar o começo e vai tentar completar, por isso tem esse percentualzinho aqui. Ele vai tentar encontrar as correspondências no banco de dados que comecem com que eu começar a digitar. Isso aqui é um parâmetro posicional do Shell, não importa isso agora, vamos fazer lá o meu cursinho de curso básico de programação em Shell, que isso aqui está bem explicado lá. Eu posso deixar o link aí para vocês, para o Cristiano colocar na descrição, tá certo? Mas isso aqui é o que menos importa. O importante é que essa função aqui, ela vai fazer a busca lá no banco de dados, né, que é o packages.db, esse daqui, tá certo? Ele vai fazer a busca aqui do que eu começar a digitar na linha de comando. Tá, mas essa função ela não é chamada diretamente, tá? Ela vai ser chamada através de um recurso do próprio Shell, que é o autocomplete, através de um processo um pouquinho mais complicado que isso, mas o que importa é que cada vez que eu der um tab para autocompletar o DNFI, essa função aqui vai ser executada, que é ela que vai chamar essa pesquisa no banco de dados, né, a partir do que eu começar a digitar. E vai mandar isso para um outro tipo de variável que existe no Shell também, que é uma matriz, tá? Uma array, ok? De novo, vamos dar uma olhadinha lá para quem tiver mais curiosidade. Enfim, lá no nosso curso básico de programação em Bash, tá? O fato é que cada vez que eu dou um tab, essa função aqui é executada e ela vai fazer uma busca no banco de dados. E vocês viram na prática, um pouco antes de eu abrir aqui o código, que é super rápido, extremamente rápido, tá? Bom, para que isso aqui funcione cada vez que eu dou um tab, eu preciso usar esse comando do Shell, que é o chamado complete, e indicar qual a função que vai ser executada quando eu apertar o tab, tá? E quem é que vai ficar sendo monitorado para esperar esse tab, tá certo? Então, no caso, o alias DNFI, toda vez que eu der um tab, ele vai executar o autocomplete DNF, tá certo? Esse é o princípio da coisa de um autocomplete, certo? E é por isso que, no meu caso, foi super rápido. Inclusive com um detalhe, o que eu estou fazendo aqui pode não ser a forma mais segura e precisa de fazer esse tipo de autocomplete, mas funciona 100% e problema não causa. O que eu digo em relação a de não ser a forma mais segura é em relação a alguma diferença entre o que está no cachê e o que existe de fato lá no repositório, mas pensa bem, você está fazendo uma instalação. Tá? Você vai fazendo o sudo DNF install. Se por acaso houver alguma diferença, o máximo que vai acontecer é você não ter esse pacote e você ter que atualizar e repetir o comando, tá? O que é absolutamente normal. Tá? Então, o que eu falo em termos de segurança é isso. Não existe uma consequência drástica para o sistema de ninguém. Ou seja, é útil. Ok?
e é simples. Bom, então isso aqui basicamente é o que se faz para autocompletar. Cada comando do seu sistema, deixa eu sair daqui, cada comando do seu sistema precisa registrar esse mesmo processo que eu fiz aqui no meu alias, tá? Nos meus aliases, em uma pasta específica do sistema, que é, deixa eu listar aqui para você, ó, ls, vou até colocar o ls mesmo, não vou colocar detalhes, mas é user share bash completions. Eu vou dar um enter aqui para vocês verem tudo que está registrado lá, ó. Tudo isso aqui, ó, do sudo inclusive, ó, tá vendo? Tudo que é comando que tem autocomplete está aqui nessa pasta, certo? Inclusive aqui na letra D, em algum lugar, DNF, ó, inclusive o DNF. Então, aquilo que vocês viram no meu alias está nessa pastinha aqui, tá nesse arquivo DNF, e é o que nós vamos editar. Então, ó, em vez de ls, eu vou mudar aqui para nano. Não vou colocar sudo, porque isso aqui é um arquivo que está no sistema e eu não quero modificar esse arquivo. Então, vou simplesmente abrir o arquivo DNF para a gente ler o que tem lá. Então, ó, tá aqui, ó. Isso tudo aqui são as definições de autocomplemento do DNF. Especificamente, o que interessa para a gente é o que começa a acontecer aqui. Primeiro, a gente acaba descobrindo que o DNF é Python, tá? O DNF2 que usa Python 2 e os outros DNFs vão usar o Python 3, que está na versão 3.8 agora aqui no Fedora 32, tá certo? Então vamos usar Python 3 no nosso caso aqui, tá? Isso já é um indicador problemático para a gente. Aí ele tem uma outra função aqui, que é o chamado Command Helper, que vai ser chamada basicamente para tudo aqui dentro, que vai utilizar, aqui ó, isso aqui é um scriptzinho em Python. Ele vai importar as bibliotecas sys, e a partir da biblioteca DNF CLI, ele vai importar o helper de complemento, que é o Completion Helper, tá? CH, e vai fazer essa chamada aqui de uma função do sistema, de um recurso do sistema, tá? Ele vai pegar os argumentos que estão vindo do terminal. Aí, enfim, isso aqui é o que menos importa, a gente não precisa analisar isso, tá? Mas o fato é que esse comando dnf python exec, que é a definição de qual é o Python, e o comando que vai ser executado, helper cmd, tá? Que é esse daqui de cima, esse script aqui, tá? Certo? E isso vai ser executado. Bom, essa função toda aqui já é um sinal vermelho, um sinal de alerta para a gente, tá? Porque quando chegar aqui no Show Packages, a gente vai ver que ele utiliza aquela função aqui, ó, dnf comandos helper, tá vendo? Ó? Cada vez que você dá um tab, tá? E isso vai para uma variável, daquela mesma variável que do bash que eu utilizei lá no meu alias, que é uma matriz que armazena uma lista de todas as palavras válidas. No caso, as palavras aqui são nomes de pacotes, tá? E isso aqui é executado toda vez que você pressiona um tab. Não é à toa que é um processo extremamente lento. Vocês estão me vendo aqui usar uma máquina que é um i5 com 16 GB de RAM, tá? Só não tem SSD, tá? É o HD tradicional. Então, mesmo assim, com essa máquina, que não é uma máquina fraca, tá? Eu tenho essa demora no autocomplete. No meu notebook de casa, que é o Acer, que é um dual-core i3, que só tem menos de 4 GB de RAM, porque ele compartilha com vídeo, né? Então, tem menos de 4 GB de RAM, e o que acontece
é que fica ainda mais lento, ao ponto de eu não saber se o teclado não funcionou ou se simplesmente não existe o pacote. Porque esse é o tipo de retorno que o autocomplete deveria dar para a gente. Ele só não completa se não tiver alguma coisa. E isso aqui sendo feito em Python, aqueles tempos que vocês viram no terminal são ainda maiores, porque primeiro você vai ter que interpretar esses comandos em Python, então eles são interpretados, então o interpretador vai ter que entrar em ação. Você tem o acesso ao disco, você tem uma série de coisas acontecendo que tornam esse processo muito mais demorado do que um processo feito no shell, que já está ligado praticamente direto ali no hardware, no hardware não, no kernel, né? Então, é um processo lento. No Debian, será que eu consigo mostrar para vocês aqui? Eu vou tentar mostrar. Para vocês terem uma ideia, no Debian, que é instantâneo esse negócio de autocompletar, vocês estão vendo aqui minha vida toda, hein? Eu vou colocar aqui no Buster, o SR, share, o bash, cadê bash completion, completions, aí eu vou procurar apt, cadê o apt? Ó, aqui ó, deixa eu abrir com o Gini, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá, deixa eu ampliar aqui. Olha aqui ó, no bash, aqui tem uma lista de opções que ele vai mostrar lá no autocomplete. Uma delas seria o install, tá vendo? Ó? Se eu der um Ctrl F aqui para procurar o próximo install, ó, quando eu dou o tab depois de um install, ou de um remove, de um purge, upgrade, etc., ele vai fazer uma lista de pacotes válidos. Só que ele vai fazer isso... Cadê o próximo? Aqui, ó. Ele vai fazer isso utilizando um programa em C de sei lá, 70K de tamanho, tá? Que já é feito, inclusive, especificamente para ler os pacotes, para pesquisar coisas nos pacotes e apresentar de uma forma super rápida. Inclusive, eu uso isso no Debian, esse mesmo comp reply aqui, tá? Basicamente o mesmo, é o método que eu uso para gerar a lista de pacotes disponíveis numa ilha semelhante que eu tenho lá no Debian. Tá? Isso aqui é extremamente rápido. Isso aqui já está trabalhando em linguagem de baixo nível, quer dizer, já está compilado em linguagem de baixo nível. Então é uma coisa assim extremamente rápida, não é a mesma coisa que não é a mesma coisa que um script em Python, tá? E é interessante porque a gente fala assim, ó, o DNF, o autocomplete do DNF é lento. Aqui está a prova, aqui está como isso é feito, e isso é notadamente, conhecidamente lento, tá? E toda vez que a gente levanta esse problema, vem aquela coisa do time de futebol, né? Ah, mas pelo menos é organizado. Não importa se é organizado, o autocomplete é um recurso fundamental para você trabalhar com um gerenciador de pacotes no terminal. Deixa eu sair daqui. Se ele não consegue me atender dessa forma, isso para mim, gente, é bug. E bug que deveria ter sido relatado, e com esses detalhes que eu estou falando agora, que eu estou passando para vocês, há muito tempo. Eu ainda não sei nem como é que eu faço reporte de bug aqui no Fedora. É uma coisa que eu ainda vou aprender a fazer. Mas olha, tem gente aí que já está há décadas em cima disso. Pô, faz o favor, reporta. Isso é bug. Essa demora é bug. Tá? Precisa ser resolvida. E parece que acontece, até conversando com o pessoal da comunidade, parece que acontece o seguinte: esse negócio é tão demorado e tão chato de usar que o pessoal até já desistiu, prefere fazer, sei lá, uma listagem dos pacotes disponíveis a partir de uma busca diferente, tipo um search, né? Aí depois copia no terminal o nome do pacote e cola no DNF install. Tá? É assim, o pessoal começou a se adaptar a esse problema e não contar mais com essa ferramenta. Mas essa ferramenta é muito útil. E eu sugiro fortemente que a gente pegue informações sobre esse problema e crie um bug report. Tá? Porque isso precisa ser resolvido.
tá bom? Bom, o que eu tinha para falar com vocês sobre isso é o que vocês viram, tá? Eu não tenho uma solução para trabalhar com isso que resolva o problema do DNF, mas a solução que eu tenho é basicamente esse alias, tá? Deixa eu fazer um nano de novo dele, ó, .bash aliases, tá? Então é basicamente esse aliases. Para quem quiser utilizar, eu coloquei isso lá no GitLab, tá? E é só copiar e incluir no finalzinho do seu arquivo .bashrc, se você quiser, ou então você cria um .bashalieses como eu criei aqui, tá? E faz isso aqui, ó. Deixa eu sair. Deixa eu abrir o meu bashrc. Tá vendo, ó? No final aqui, ó, coloca essa linhazinha aqui, .bashalieses. Isso aqui é o suficiente para carregar aquele outro arquivo e tudo que você fizer de atalhos para os seus comandos no terminal vão estar disponíveis cada vez que você iniciar um terminal ou quando você reiniciar um terminal. Tá certo? Outra coisa que eu fiz aqui, tá, aproveitando essa descoberta, foi esse comando aqui, ó, dnf info. Na verdade, isso é um script em shell que eu criei, está na minha pasta, deixa eu mostrar para vocês, ó, ls bin, tá? Dnf info, tá? Então, tá na minha pasta bin, que está no meu caminho de executáveis, tá? E eu executo da seguinte forma: dnf info entra, olha aqui, eu tenho todos os pacotes disponíveis, eu quero saber informações sobre um pacote desse qualquer, por exemplo, gcolor, que eu descobri que tem o gcolor 3 e o gcolor 2, eu sempre usei o gcolor 2, é o melhor color picker, né, para você selecionar uma cor na tela, de todos os tempos, e agora tem uma versão também em GTK3, tá, que é bem melhor ainda, porque esse daqui já nem existe na maioria dos repositórios por aí, já estão sendo substituídos pelo gcolor 3. Mas enfim, vamos dar um enter aqui nele, só para a gente ver, ó. E esse meu script faz pegar a informação aqui no DNF. Então a pesquisa ficou, até a pesquisa que você faria com o DNF, search, ou seja lá, com o DNF, ficou mais rápida. Porque se eu for fazer, ó, DNF, eu acho que é info, né? Ó, info, aí ó, gcor. Deu um monte de tab aqui e nada de ele completar para mim. Ó, tá vendo o tempo que demorou? Agora tá até repetindo 3 vezes, porque a gente não sabe se ele está realmente completando ou não, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, gcolor 3, ó, certo? Aí ele vai procurar, aí achou. Então, até coisas que não são a instalação, né, ficam muito mais lentas se você depende do autocomplete do DNF. Tá certo, gente? Espero que tenham entendido que a intenção aqui é demonstrar um problema que existe, um problema que é chato pra caramba, tá? E que a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso, e a atitude certa dentro de qualquer projeto free open source é você chegar e reportar como bug. Agora, se a comunidade não entender que isso aqui é um bug, que isso aqui é uma funcionalidade que está sendo afetada e que está defeituosa, aí é complicado a gente abrir qualquer relato, né? Qualquer reporte. Aí realmente a coisa não muda, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Thank you.